Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês, tá? A fonte regulável, vocês estão vendo aí de 0 a 24 volts. Eu vou mostrar aí no Proteus, esse é o projeto. Eu vou fazer a simulação no Proteus, tá? E em outra oportunidade a gente já vai fazer a montagem da fonte na prática. O que eu recomendo para vocês? Isso vai ter foto também, mas só para vocês entenderem melhor, tá? Esse é o projeto. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar e ver aí direitinho. Esse é o projeto da fonte, tá? Isso no, isso no papel. Eu fiz ele à mão. Depois eu fiz ele no simulador. Aí você vai me perguntar, para que eu vou fazer no simulador? O simulador Proteus, tá? Eu estou usando o Proteus 8. E eu quero saber se ela vai funcionar exatamente do jeito que eu quero, tá? Então eu vou fazer algumas simulações aqui, ó. Aqui você pode ver que eu coloquei um amperímetro, tá? Para que eu coloquei um amperímetro? Para ver qual que é a corrente que está consumindo pelo circuito que eu vou mostrar para vocês aí, tá? Essa aqui é a tensão de entrada. Aqui está simulando entrando 24 volts. Esses dois diodos aqui, ó, esses dois N, eles servem apenas para voltagem não passar de um limite. Por que isso? O que acontece? Eu vou projetar uma fonte de 24 volts, tá? Se, digamos que outra pessoa que esteja usando, ou você vai fazer para outra pessoa, ela ultrapassar muito a tensão, o Zener entra em curto e até de preferência você pode colocar um fusível aqui. Eu até esqueci, mas depois eu vou colocar um fusível. Se você ultrapassar acima de 30 volts, o fusível entra em curto. Eu vou até colocar um fusível aqui justamente para isso, para esse tipo de problema. Porque aí o que acontece? Você pode colocar um fusível que limita a amperagem do transistor principal, que é o tipo 35. Então, você vai colocar um fusível. Eu posso até colocar um fusível depois. Deixa eu até procurar aqui na simulação. Fuse. Eu preciso de um fuzil ativo. Por que um fuzil ativo? Porque com ele, digamos que deu problema de arrebentar. Deixa eu ver se ele foi para cá. Acho que ele não foi. Aí o que acontece? Eu dei dois cliques lá, ele já apareceu aqui para mim. Eu só clico nele, aqui, e vou aqui. E já posso colocar ele aqui no circuito. O que eu vou fazer? Ó? Só para vocês entenderem melhor. Vou deixar ele aqui. Vou pegar esse amperímetro, vou colocar mais para trás. E vou pegar, vou desconectar esse aqui. Colocar o fusível na entrada. Coloco o amperímetro aqui. E a outra ponta do fusível aqui. Aqui eu vou configurar a propriedade do fusível. O que acontece? Se a corrente lá der mais de X ampere, ele arrebenta. Eu vou colocar até 1 ampere para vocês entenderem como é que vai funcionar isso aqui. Ó. Eu vou aqui no play do Proteus. Dou play. Podem ver aqui que tem 24 volts, 0 amperes, tá? Podem ver que o fuzil está funcionando. Ó, como é que está aqui? Aqui tem chave de motor, tem uma chave para a lâmpada e uma chave para o LED. Eu vou colocar o LED, porque o LED... Não, o LED ainda não está funcionando. Eu vou colocar a lâmpada. Vocês podem ver ó, que na hora que eu armo e desarmo, a lâmpada acende. Ó. Era para ela ter acendido. Bom, eu reconfigurei aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eu armei a chave e a lâmpada acendeu, certo? Vocês vão ver a amperagem, ó, a amperagem, 0,19. O fuzil continua intacto. Né? Podem ver que o fuzil continua intacto. Agora, a lâmpada está ligada. E se eu acionar o motor, o que acontece? Ó, aumentou
a amperagem e olha o que aconteceu com o fusível. Ele foi rompido. Então, só com isso você já consegue entender bem o funcionamento de um fusível, entendeu? E o que acontece? Aí você vai me perguntar, mas por que isso? A corrente gerada pelo motor foi maior que 1 ampere e arrebentou o fusível, tá? Então, esse circuito aqui, eu vou simular o funcionamento da fonte. Bom, vou continuar depois, eu vou corrigir isso aqui e vocês vão entender melhor, tá? Voltei. Então, a entrada é 24 volts, joguei para um amperímetro, tá? Ó, eu vou configurar o fusível para até uns 5 amperes, que está mais que suficiente, tá? Eu coloquei 5 amperes, então, ou seja, se ele passar de 5 amperes, ele vai ser rompido, tá? Então, aqui tem um fusível, aqui tem a tensão de entrada, ou seja, a tensão que passou por isso aqui, aqui vai ter a tensão completa. Aqui vai ser a carga total do circuito. Então, esses dois aqui são proteção. Esse aqui é o capacitor de filtro. Digamos que a corrente ou a tensão que está entrando aqui não está bem filtrada. Dependendo do circuito que a gente coloca na saída, pode ter problema. Então, esse capacitor aqui pode ser uma filtragem. E esses zêneres aqui, eles vão dar uma estabilizada na questão se for uma tensão oscilante. Ele vai dar uma pequena estabilizada, tá? Bom, aqui tem a entrada, chega aqui os 24 volts, e esse potenciômetro, ele que vai fazer a redução nesse pino aqui, ó. Eu vou até simular para vocês verem, ó. Deu play no circuito. Tem lá. Tem 23 volts, tá? Deve ser por causa do fusível, deve estar... Ah, é porque tá a chave ligada. Deixa eu desligar as chaves, tá? Pronto, 24 volts. Quando não está consumindo, a tensão é total. Tá, ela é de 0 a 24 volts. Eu vou só ter 24 volts na saída se eu tiver pelo menos 24 volts na entrada. Na verdade, eu vou ter um pouco menos. Se eu quiser ter 24 volts na saída, eu vou ter que colocar uma tensão de entrada pelo menos 25 volts. Um volt a mais, porque os transistores eles vão ter uma queda na hora que passar por esse circuito. Então vamos lá. Eu dei o play, né? Tá aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tá liberada total, ou seja, o pino tá mais encostado no positivo. Ele tá acionando os transistores. Então, a tensão do potenciômetro, ela tá dando 24 volts. Agora eu vou mexer no potenciômetro, vou diminuir. É como se eu estivesse rodando o potenciômetro. Lembrando que é um potenciômetro linear. Depois eu vou explicar sobre isso. Ó, eu vou e zero ele, tá? Eu vou e zero ele. Aí o que acontece? Na saída aqui está 23 volts. Aí vocês vão me perguntar, mas você zerou o potenciômetro e está 23 aqui, por quê? Por causa que tem um capacitor aqui de 300, o F. Eu poderia ter colocado 100, mas é porque eu consegui só 300. Ele está carregado. Na hora que eu acionar qualquer um dos meus equipamentos aqui, se eu acionar aqui, ele descarrega. Acabou de descarregar, ó, para você ver, zerou os volts. Por quê? Esse capacitor estava carregado. Então o que acontece? O potenciômetro vai dar uma tensão de referência, tá? Uma tensão de referência, eu vou desligar aqui. Ele vai dar uma tensão de referência que vai passar pelos transistores, tá? Esse transistor aqui é apenas para excitar o tipo 45, ou seja, ele vai dar uma carga suficiente para controlar. Então, como a base dele está conectada aqui, ele vai controlar a carga do tipo 45, tá? De acordo com a tensão de entrada, ele vai liberar aqui e vai carregar o capacitor. Esses resistores aqui de saída é apenas para evitar um problema, por exemplo, você vai ligar um motor, igual eu liguei aqui. Evitar que o circuito volte a carga para o transistor ele possa queimar, ou seja, ele pode dar uma carga oscilante e esse transistor aqui só bloqueia
carga positiva, por causa da polaridade dele aqui. Se entrar carga negativa, que pode ocorrer aqui, um ciclo negativo, ele pode voltar por aqui e pode queimar. Uma outra proteção aqui interessante que eu não coloquei é um diodo qualquer na saída. Se você colocar um diodo qualquer na saída, digamos que ele dê algum problema, ele pode estragar o diodo, protegendo esse transistor aqui, tá? Então, é interessante também colocar um diodo na saída. Bom, e aqui está o circuito. Eu vou dar o play. Acabei de dar o play, vocês podem ver que a tensão está indo. Mas aqui está tudo zerado, por quê? Porque o potenciômetro está no mínimo. Eu vou aumentar como se eu estivesse girando o potenciômetro. Podem ver que a tensão começa a subir e tudo começa a subir. Por que nada está movimentando? Porque a chave está desligada. Vou acionar o motor. Por que não acionou? Porque a tensão ainda está baixa. Eu vou aumentar. Podem ver que o motor começa a girar. Por quê? Porque a tensão de referência entrou no tipo 41 e o tipo 41 pegou a carga e aumentou a corrente da tensão de referência para a base do tipo 35. E o tipo 35 pega a carga máxima e libera com corrente a tensão de acordo com a base. Então vamos lá, ó. Eu vou aumentando. Vou aumentando, olha lá, tá mais ou menos no meio, ó. Tá mais ou menos 12 volts, tá? Um detalhe interessante, se eu desconecto a carga, ele aumenta a tensão, porque toda vez que você aciona uma carga, aqui tem quase 1 ampere, ele cai um pouco a tensão, tá? Se eu quiser mais tensão, eu tenho que aumentar na entrada, tá? Então vocês podem ver que ele está rodando. Se eu quiser ligar mais uma lâmpada, ele vai aumentar ainda a corrente, tá? Eu liguei a lâmpada, liguei o motor. Eu não vou ligar o LED porque o LED é o mínimo possível, tá? Então tá, ó, eu vou aumentar. Vou aumentar a tensão. Essa aqui, ó, é a tensão de referência, tá? Vocês podem ver que a fonte continua praticamente a mesma tensão. Você vai falar assim, ah, mas abaixou. Por quê? Porque está tendo uma carga. Então a tendência da entrada é cair, viu? A tendência da entrada. Então vamos lá, vamos aumentar aqui o potenciômetro. Aumentei meu potenciômetro no máximo. Então a base aqui está entrando 23 volts. Se está entrando na base 23 volts, aqui, quando passa por aqui, ele vai dar uma queda, como eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. Por quê? Porque ele precisa passar por 2 transistores. Esses 2 transistores vão ter uma queda na tensão. Então, ó, 23 volts, 0,7 menos 0,7 dá aproximadamente 21, tá? Aproximadamente 21 volts. Também vai ter uma pequena queda nessa resistência aqui, 21 volts, tá ok? A amperagem no momento tá essa aqui, ó, 1,92 amperes, beleza? Bom, e aqui está o circuito, tá? Nesse vídeo também vocês vão acompanhar o esquema elétrico. E no próximo vídeo a gente vai mostrar a montagem desse mesmo circuito na prática, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu, até a próxima.